Jó capítulo 34. Eliú acusa Jó de blasfemar. E Eliú continuou a discursar. Vós, sábios, dai atenção às minhas palavras. E vós, mestres, inclinai os ouvidos para mim. Porquanto o ouvido prova as palavras, como a língua prova o alimento. Tratemos, pois, de discernir juntos o que é certo e verdadeiro, e de aprender o que é bom. Ora, Jó declara, sou inocente do mal que me acusam, mas Deus tirou de mim a justiça. Apesar de viver corretamente, sou considerado mentiroso, apesar de justo. Suas flechas me atingem, causando feridas incuráveis. Que ser humano pode se assemelhar a Jó, que bebe zombarias como água, que anda na companhia dos malfeitores e caminha com homens ímpios? E ainda declara, não há qualquer recompensa em agradar a Deus. Sendo assim, ó homens de sabedoria, ouvi-me. Longe de Deus esteja a praticar qualquer maldade. E de Shaddai, o Todo-Poderoso, o pensar em fazer o que não é justo. Ora, Deus retribui ao homem de acordo com o que este faz, e lhe dá o que a sua conduta merece. Não se pode acreditar que Deus faça o mal, que Shaddai, o Todo-Poderoso, perverta a verdade e a justiça. Quem lhe entregou o governo da terra? E quem lhe deu a autoridade sobre o mundo inteiro? Se fosse o desejo dele, e de fato determinasse a retirada do seu espírito e o seu sopro dos homens, a humanidade pereceria toda de uma só vez, e o ser humano voltaria ao pó. Portanto, se há entendimento em ti, ouve isso. Inclina os ouvidos às palavras de sabedoria que te ofereço. Porventura, quem odeia a justiça poderá governar bem? Queres tu condenar aquele que é justo e poderoso? Ora, não é ele que declara a um rei, ó pobre homem, nada vales, e aos nobres, ó ímpios? Não é verdade que ele não faz discriminação em benefício de príncipes, nem estima o rico mais do que o pobre, pois todos são obra de suas mãos? Eles em um instante morrem. À meia-noite, todos os povos sofrem grande abalo e passam. Os poderosos da terra são retirados sem a intervenção de mãos humanas. Porquanto é Deus que observa o caminho dos homens. Ele vê claramente cada um de seus passos. Não há escuridão nem densas trevas onde os que praticam o mal possam tentar se esconder. Deus não necessita de mais tempo para analisar os seres humanos e conduzi-los à sua presença para julgamento. Sem depender de averiguações, ele condena a destruição os poderosos e coloca outros em seu lugar. Porquanto, conhecendo-lhes as obras, durante a noite os transtorna e são esmagados. Ele os aflige e fere como criminosos diante de todas as pessoas, porque desprezaram a Deus e não quiseram compreender nenhum de seus princípios. E assim fizeram o clamor do pobre subir até ele. E Deus ouviu as queixas do aflito. Se ele dá tranquilidade, quem o condenará? Se ele encobrir a face, quem conseguirá contemplá-lo, quer seja uma nação inteira ou um indivíduo? Ele domina igualmente a todos. Para que o ímpio não reine, e não haja quem iluda o povo. Pois quem jamais disse a Deus, sofri, apesar de não haver pecado, ensina-me a compreender o que não posso ver. Se agir mal, não voltarei a fazê-lo. Quanto a ti, deveria Deus recompensá-lo quando não confessas a tua culpa? Portanto, és tu que tens de fazer a melhor escolha, e não eu. Agora, pois, fala o que estás pensando. Os homens de bom senso e sabedoria que me ouvem me dizem, Jó não sabe o que diz, não há mais sabedoria em suas palavras. Sim, Jó precisa sofrer sua prova até o fim por causa do seu modo ímpio de responder às circunstâncias. Ora, ao seu pecado, ele ainda acrescenta a revolta, faz gesto de desprezo como o bater palmas e multiplica suas palavras contra Deus. Jó capítulo 35. Eliú acusa Jó de não saber o que diz.
E Eliú prossegue em suas afirmações. Pensa de fato que tens o direito de dizer, diante de Deus serei absolvido? Pois questionas, que vantagem tenho eu? Que ganho teria se abandonasse meu pecado? Eu responderia a ti e aos teus amigos que te acompanham. Atenta para os céus e observe. Contempla as nuvens, tão elevadas e seguras no firmamento. Se pecares, que mal poderás fazer contra Deus? Ainda que seus pecados forem muitos, em que isso lhe afetará? Se procederes com justiça, o que lhe dará? Ou o que Deus receberá das tuas mãos? Ora, a tua impiedade poderia fazer mal a qualquer outro ser humano, teu semelhante, e a tua justiça apenas afetar os filhos dos homens. Os homens se lamentam quando carregam os fardos da opressão, clamam e suplicam que os libertem dos braços dos poderosos. Mas não há quem rogue. Onde está Deus, o meu Criador, que durante as noites faz surgir cânticos, que nos ensina mais que aos animais de toda a terra e nos torna mais sábios que as aves dos altos céus? Ali clamam, mas Deus não responde, por causa da soberba e arrogância dos perversos. Com certeza, Deus não ouve gritos sem sentido, nem para eles atentará Shaddai, o Todo-Poderoso. Muito mais quando alegas que não o podes ver. A tua causa está diante de Deus, portanto, espera nele. Contudo, imaginas que, na sua ira, Deus parou de castigar, e que nem leva muito em consideração o orgulho e a iniquidade dos homens. Assim, Jó, não adianta levar teu discurso em frente. Falas demais, porém não sabes o que estás dizendo. Jó capítulo 36. Eliú acusa Jó de agir com arrogância. Prosseguiu Eliú exclamando: Rogo-te que sejais ainda um pouco mais paciente comigo, e lhe demonstrarei que é possível destacar outras tantas verdades em defesa das atitudes de Deus. De longe vem a minha sabedoria, eis que ao meu Criador atribuirei a justiça. Pois, na verdade, as minhas palavras não serão falsas diante de ti. Está alguém com conhecimento e a mente sã. Deus é muito poderoso e mesmo assim não despreza nenhum dos seres humanos. Ele é poderoso e firme no cumprimento dos propósitos do seu coração. Não preserva a vida do ímpio, mas retribui com justiça aos que sofrem. Não desvia seu olhar dos justos, muito diferente disso. Conduz os justos aos tronos e os proclama reis a fim de que sejam exaltados para sempre. Se estão presos em grilhões e fortemente amarrados às cordas da tortura, então ele lhe revelará tudo quanto fizeram de errado e o quanto pecaram com arrogância. Ele os fará ouvir a correção e lhes ordenará que se arrependam do mal que praticaram. Se o obedecerem e o servirem, serão prósperos até o fim dos seus dias e se regozijarão durante todos os anos a ele reservados. Contudo, se não derem ouvidos a Deus, serão feridos pela espada e morrerão em completa ignorância. Assim os ímpios de coração acumulam ressentimentos, mesmo quando Deus os agrilhoa e repreendem. Eles não clamam por livramento. Eles morrem jovens e a sua vida se encerra na companhia dos prostitutos dos santuários pagãos. Entretanto, aos que padecem, ele os livra por meio das provações e das angústias e em sua aflição. Ele lhes abre os ouvidos. Assim também ele quer te conduzir do meio da opressão para um lugar amplo, tranquilo e livre, para a fartura da tua mesa cheia de gordura. Mas agora, acumulaste sobre ti mesmo todo o juízo que cabe aos ímpios. A justiça e o castigo de Deus estão sobre a tua cabeça. Cuida para que a tua raiva não te faça irônico, e que ninguém te seduza com riquezas. Não te deixe desviar por suborno, por maior que este seja. Poderia a tua riqueza, ou mesmo teus mais brilhantes esforços, proporcionarem a ti algum apoio real e alívio da aflição? Não anseies pela noite, quando os povos são tirados dos seus lares. Guarda-te, e não retornes à iniquidade.
Dai preferência ao sofrimento em vez da maldade. Deus é excelso e maravilhoso em seu poder. Quem é mestre como ele? Quem lhe prescreveu os caminhos em que deve andar? Ou quem ousará lhe dizer, cometeste uma injustiça? Lembra-te sempre de exaltar as obras de Deus, às quais os homens dedicam cânticos de louvor. Toda a humanidade as vê, de lugares distantes os homens as contemplam. Eis que Deus é grandioso, e não conseguiremos compreender, nem mesmo podemos calcular os anos da sua existência. Ele atrai as gotas de água e do seu vapor, as destila em forma de chuvas. As nuvens as despejam em aguaceiros sobre todos os seres humanos. Quem pode compreender como Deus estende as suas nuvens? Como ele faz trovejar desde o seu pavilhão celeste? Observa como ele espalha os seus relâmpagos ao redor, iluminando até as profundezas do mar. É assim que Deus governa todas as nações da terra e lhes proporciona abundância de alimentos. Ele enche as mãos de relâmpagos e lhes determina o alvo que deverão atingir. O fragor da tempestade e seus trovões nos advertem sobre sua presença. Até os animais pressentem a sua aproximação.